Vocês não fazem ideia das propostas que eu já recebi disfarçadas de interesse cultural nas ladeiras coloridas de Olinda. E olha, algumas foram tão criativas que eu pensei em escrever um livro chamado 50 Tons de Frevo. E aí, meu povo, antes de eu começar a contar essa história que vai fazer vocês nunca mais olharem para um tour cultural da mesma forma, bora fazer o seguinte: se inscreve agora no canal, deixa aquele like bem dado e ativa o sininho, porque eu garanto que depois dessa você vai querer acompanhar todas as minhas aventuras pelo Recife Antigo e Olinda. E acredita, tem história para dar e vender aqui ainda, viu? Então segura aí que o bicho vai pegar, e não é só no carnaval não. Beleza, então vamos começar do começo mesmo. Meu nome é Marcelo, mas todo mundo me chama de Celinho. Tenho 31 anos, sou pernambucano legítimo, nascido e criado em Olinda. Sou formado em turismo pela UFPE e há 5 anos trabalho como guia turístico pelas ladeiras e igrejas barrocas da cidade mais charmosa do Nordeste. Agora vocês devem estar se perguntando, como um guia turístico normal vira o tal do Cicerone Safadão? Bom, essa história envolve uma bermuda bem escolhida, um mal-entendido épico e um grupo de turistas paulistas muito animados que transformaram minha vida numa novela das 9. Tudo começou num carnaval de uns 3 anos atrás. Era terça-feira gorda, aquele calorão do inferno, e eu tava ali no alto da Sé esperando o meu grupo de turistas das 3 da tarde. Naquele dia eu tinha resolvido usar uma bermuda de linho branca e uma camisa colorida estampada com coqueiros, bem pernambucano raiz mesmo, e um óculos escuro que eu achei que me deixava parecendo o Cauã Raymond. Tava me sentindo gato, poderoso, representando minha terra com orgulho. Aí chegou o grupo, 10 paulistas, sendo 7 mulheres e 3 homens, todos na faixa dos 40 anos, bem produzidos, e claramente já entrando no clima do carnaval com umas caipirinhas no corpo. Logo de cara, a líder do grupo, uma tal de Flávia, veio me cumprimentar e já emendou. Meu Deus, você é nosso guia, que sorte a nossa, já começamos bem esse carnaval. Eu dei risada, acostumado com esse tipo de comentário educado, e comecei o tour normalmente. Expliquei sobre a história de Olinda, sobre os holandeses, sobre Maurício de Nassau, sobre as igrejas do século XVI, sobre Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Toda aquela vibe cultural. Mas eu percebi que a Flávia e as amigas dela estavam mais interessadas em mim, do que nas fachadas coloniais. A cada esquina tinha um comentário. Celinho, você poderia explicar essa igreja mais de perto? E a mulher chegava bem pertinho mesmo, tocando no meu braço. Ou então, Celinho, aqui é perigoso à noite. Você não teria coragem de me proteger se a gente viesse passear sozinhos? E eu respondia profissionalmente, mas por dentro já estava achando graça. Aí chegamos na igreja de São Francisco, aquela toda dourada por dentro. Um patrimônio incrível. E a Flávia perguntou, é verdade que tudo em Pernambuco é quente? Eu respondi, é sim, o clima, a comida, o povo, o frevo, tudo tem um temperinho especial aqui. E ela emendou, principalmente o guia, né? Você deve ter muito sucesso com as turistas. E todas as amigas dela morreram de rir. Mas a coisa ficou mais interessante quando chegamos no mercado da Ribeia. Eu estava explicando sobre o artesanato local, sobre as bonecas de barro do mestre Vitalino, e a Flávia interrompeu. Celinho, você mora aqui pertinho? Porque eu adoraria conhecer os lugares que os turistas não conhecem, sabe? Aqueles cantinhos mais escondidos. Gente, eu quase engasguei com a água de coco que estava tomando. As amigas dela começaram a rir meio sem graça, e eu fingi que não tinha entendido o duplo sentido. Falei, sim, tem vários lugares legais que não estão no roteiro turístico. A gente pode fazer um tour personalizado outro dia. É só entrar em contato com a agência. Ela insistiu. Não, eu falo de algo mais particular. Sem agência no meio, entende? Algo mais íntimo com a cultura local. Foi nessa hora que eu percebi que precisava estabelecer um limite bem claro. Parei, olhei bem nos olhos dela e falei, olha, Flávia, eu adoro o meu trabalho e adoro mostrar minha cidade para todo mundo. Mas o que eu ofereço aqui é cultura, história e gastronomia. Se você está procurando outro tipo de tour, existem outros profissionais que podem te atender, mas não é comigo, viu? Ela ficou meio sem graça, deu uma risadinha nervosa, pediu desculpa e continuamos o tour. Pensei que tinha ficado por isso mesmo e que nunca mais ia ver aquela mulher. Mas aí, 2 semanas depois, uma amiga minha me marcou num post no Instagram. Era uma foto minha, tirada durante aquele tour, com a legenda, o guia mais gostoso de Pernambuco, Olinda tem tesouros escondidos. O post tinha dezenas de milhares de curtidas, estava cheio de comentários de mulheres de todo o Brasil, e tinha gente perguntando o meu contato, perguntando se eu fazia tours privativos e fazendo todo tipo de insinuação. Eu fiquei em choque total.
Aparentemente, a Flávia tinha postado a foto no perfil dela, que tinha tipo 80 mil seguidores, e a coisa viralizou entre as mulheres de 40 e poucos que seguiam ela. No começo eu fiquei meio puto, pensei em pedir para ela tirar do ar, mas aí comecei a receber mensagens diretas de agências de turismo querendo me contratar, marcas de roupa querendo parceria e até proposta para fazer propaganda de cerveja e cachaça. E o mais louco, minha agenda de tours ficou lotada. Todo santo dia tinha gente pedindo tour comigo, e muitas nem disfarçavam que estavam interessadas em mais do que história de Olinda. Eu tive que aprender a lidar com isso rapidinho, estabelecer limites bem claros e, ao mesmo tempo, usar a situação a meu favor profissionalmente. O apelido Cicerone Safadão pegou que foi uma beleza. Eu não escolhi, juro por Deus, mas virou minha marca registrada. Criei um perfil profissional no Instagram separado do pessoal, comecei a postar conteúdo sobre turismo em Pernambuco, sempre mantendo a classe, mas também aquele molho pernambucano que todo mundo ama. E olha, funcionou demais. Hoje eu ganho 4 vezes mais do que ganhava antes. Trabalho por conta própria, escolho meus clientes, tenho uma equipe de 3 guias trabalhando comigo e tenho uma lista de espera de 4 meses. Mas nem tudo são flores não, viu, meu povo? Tem uns casos que são realmente constrangedores e desconfortáveis. Como aquele empresário do Rio de Janeiro, vamos chamá-lo de Roberto, que reservou um tour privado dizendo que queria conhecer a fundo a cultura do frevo e do maracatu. Topei, marquei um dia inteiro, cobrei o valor premium que eu cobro para tour individual. No dia marcado, ele apareceu super bem vestido, educado, trouxe até um presente para mim, uma garrafa de uísque importado. Começamos bem, visitamos o Museu do Mamulengo, conversamos sobre a história do Carnaval de Olinda e eu pensei, finalmente um cliente que valoriza mesmo o conteúdo cultural, que beleza. Mas aí fomos almoçar num restaurante tradicional no Varadouro e durante a caldeirada de camarão, ele começou a ficar mais invasivo. Perguntou sobre minha vida pessoal, se eu era casado, se eu morava sozinho, se eu costumava sair com os turistas depois do expediente, se eu já tinha tido experiências com homens. Eu respondia de forma evasiva, mantendo o profissionalismo, mas dava para sentir claramente que ele estava testando os limites. Quando terminamos de comer, ele sugeriu que fôssemos para a praia de Boa Viagem, tomar um banho de mar, relaxar na areia. Eu expliquei que o tour era focado no centro histórico de Olinda e Recife Antigo, mas ele insistiu demais, disse que pagaria o dobro do valor combinado. Eu recusei educadamente, mas com firmeza, mas ele não desistia de jeito nenhum. Falou que tinha alugado um apartamento na Avenida Boa Viagem, que tinha vista para o mar, piscina na cobertura e que seria uma pena desperdiçar aquela vista. Gente, a cara de pau do cara não tinha limite. Eu olhei bem para ele e falei na lata. Roberto, você direto com você agora. Eu sou guia turístico, não acompanhante nem garoto de programa. Se você quiser continuar o tour pelos pontos históricos que faltam, a gente continua. Se não quiser, a gente encerra aqui agora e você me paga pelas horas já trabalhadas. Ele ficou meio constrangido, tentou se explicar dizendo que eu tinha entendido tudo errado, mas eu não dei espaço para mais conversa. Encerrei o tour na hora, ele pagou resmungando e foi embora. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Depois desse episódio tenso, eu criei um protocolo rigoroso. Todo tour que eu faço agora, eu mando um termo de conduta antes por e-mail, explicando claramente o que está incluso no serviço e o que definitivamente não está. Coloco lá que qualquer assédio ou proposta inadequada vai resultar no cancelamento imediato do tour, sem reembolso. E olha, ajudou muito mesmo. A maioria das pessoas respeita de boa, e os que não respeitam eu recuso de cara antes mesmo de aceitar a reserva. Mas nem tudo é ruim e constrangedor não, viu? Tem histórias engraçadas e até bem fofas, como o caso da francesa Amélie, que veio fazer tour comigo e era tão tímida que mal conseguia me olhar nos olhos e falava um português todo enrolado. Ela era professora de História da Arte, estava em Recife para uma conferência acadêmica por uma semana e queria conhecer melhor a arquitetura barroca de Olinda. Durante o tour, ela fazia perguntas inteligentíssimas, anotava tudo num caderninho vintage lindo e era super respeitosa e educada. No final, ela me agradeceu em francês e português misturados, deu uma gorjeta generosa e foi embora toda sem graça. Uma semana depois, ela me mandou mensagem pedindo outro tour, e depois mais outro, e mais outro ainda. Até que no 4º tour, ela finalmente confessou, toda vermelha. Marcelo, eu preciso ser honesta. Eu já vi tudo que tinha para ver em Olinda 3 vezes, mas eu continuo marcando o tour porque eu gosto muito da sua companhia. Você é inteligente, engraçado, apaixonado pela cultura e me faz sentir bem. Eu achei super fofo, mas também fiquei meio preocupado com a situação. Perguntei na lata, Amélie, você tá apaixonada por mim? E ela, vermelha feito pimentão, respondeu caixinho. Un petit peu, um pouquinho.
Eu expliquei que era muito lisonjeador mesmo, mas que eu tinha uma regra pessoal de não misturar trabalho com relacionamento amoroso. Ela entendeu perfeitamente. Ficou meio triste, mas respeitou totalmente minha posição. Quando ela foi embora de volta para a França, ela me mandou uma carta linda, manuscrita, agradecendo por ter tornado a estadia dela em Pernambuco tão especial e inesquecível. Até hoje a gente mantém contato pelo Instagram, e ela volta aqui uma vez por ano nas férias dela. Não rolou romance, mas virou uma amizade muito sincera e legal. Outra história bem interessante foi com um grupo de influenciadoras digitais do Sul, de Porto Alegre. Eram 5 meninas, todas super produzidas, com aquele estilo blogueirinha de luxo, querendo fazer conteúdo nas ladeiras coloridas de Olinda. Elas me contrataram para ser guia e também para ajudar com as fotos e indicar os melhores ângulos. Eu topei e foi um dia completamente caótico. A cada 5 minutos tinha que parar para foto, para vídeo para o TikTok, para stories no Instagram, para Reels. Elas mudavam de roupa no meio da rua, literalmente montavam um biombo improvisado e trocavam de look. Os turistas e moradores locais ficavam olhando aquele circo todo sem entender nada da vida. Mas o ápice absurdo foi quando a gente chegou na famosa Ladeira da Misericórdia, de novo, já no finalzinho da tarde. Elas queriam fazer uma foto sensual e empoderada na ladeira. E quando eu digo sensual, eu falo de poses que, digamos que eram bem ousadas e provocativas. Uma delas se jogou na escada em pose tipo diva de revista, outra fez aquela pose clássica de 4 olhando para a câmera, e eu ali pensando, meu Deus do céu, vão me culpar se a prefeitura ou a polícia reclamar dessa palhaçada. E claro que teve gente que reclamou rapidinho. Uma senhora idosa veio falar comigo, dizendo que aquilo era desrespeitoso com o patrimônio histórico da cidade. Eu concordei completamente com ela, pedi para as meninas moderarem e terem mais respeito, e elas ficaram super ofendidas. Uma falou com aquela voz emburrada, "Ai, Celinho, você é muito careta e antiquado. Isso aqui é arte moderna, é empoderamento feminino." Eu respondi firme, "A arte é legal, empoderamento também, mas tem que respeitar o espaço público e a cultura local também, né não?" Enfim, terminamos o tour meio tensas, mas pelo menos rendeu um monte de post que bombou nas redes delas. E eu, claro, fui marcado em tudo como o guia gato mais careta de Olinda. Mas a história que mais me marcou mesmo foi com um casal de idosos de Minas Gerais, seu João e Dona Zilda, 80 e poucos anos os dois, casados há 60 anos, fazendo a viagem dos sonhos para Pernambuco. Eu me apeguei logo a eles de cara. Eram fofos demais, ficavam de mãos dadas o tempo todo, faziam piadinhas um com o outro e contavam histórias incríveis da época deles. No segundo dia, enquanto a gente estava sentado num barzinho em Olinda tomando uma batida de caju gelada, Dona Zilda olhou para mim com aqueles olhinhos cheios de sabedoria e falou, "Celinho, posso te dar um conselho de velha?" Eu disse que sim, claro. E ela continuou, "Você é lindo, inteligente, carismático, tem um futuro brilhante pela frente. Mas não deixe esse trabalho te endurecer nem te amargar. Eu vi você mais cedo recusando aquele rapaz de São Paulo com educação, mas com muita firmeza também. Você está certíssimo em se proteger e estabelecer limites. Mas não fecha seu coração completamente para as possibilidades da vida. Ainda vai aparecer alguém especial que vai te valorizar do jeito certo, do jeito que você merece." Eu fiquei super emocionado. Quase chorei ali mesmo na mesa. Agradeci de coração, dei um abraço apertado nela e aquilo ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Desde então, eu tento equilibrar melhor as coisas todas. Continuo firme e inflexíveis nos meus limites profissionais, mas também estou mais aberto para a vida de verdade. Inclusive, conheci alguém há alguns meses, um arquiteto pernambucano que eu contratei para fazer umas fotos profissionais dos roteiros históricos para os meus materiais de marketing. A gente começou a conversar sobre arquitetura barroca, descobrimos que tínhamos muito em comum e hoje a gente está namorando sério. Ele respeita completamente meu trabalho, entende todos os desafios que eu enfrento e até me ajuda quando preciso de alguém de extrema confiança para acompanhar tours com grupos maiores ou mais complicados. Mas voltando ao título provocativo do vídeo, sobre todo mundo querer o tal do percurso secreto. É engraçado demais como as pessoas interpretam isso de formas totalmente diferentes. A maioria acha automaticamente que é algo sexual ou romântico, mas na verdade, o que eu percebi com o tempo é que as pessoas estão buscando conexão humana de verdade. Elas querem alguém que escute de verdade,
que mostre a cidade com paixão genuína, que faça elas se sentirem especiais e acolhidas. E é exatamente isso que eu tento oferecer, sempre dentro dos limites profissionais bem estabelecidos, claro. Tem gente que estende o tour porque quer conhecer mais lugares escondidos de verdade. Tem gente que estende porque está viajando sozinha e quer companhia boa. E sim, tem gente que estende esperando algo mais picante. Mas eu aprendi a identificar rapidinho cada tipo e a lidar com cada situação de forma adequada. E olha, o apelido Cicerone Safadão acabou sendo uma bênção disfarçada no final das contas. Me deu visibilidade enorme, me deu a oportunidade de escolher os meus clientes com cuidado e me ensinou a ter confiança e coragem para estabelecer meus limites com firmeza. Agora eu quero saber de vocês aqui da galera que está assistindo. Alguém aí já trabalhou com atendimento ao público e passou por situações super constrangedoras ou engraçadas parecidas? Já teve que estabelecer limites de forma criativa ou inusitada? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler essas histórias e saber que não tô sozinho nessa loucura toda. E se você tá planejando vir conhecer Pernambuco, Olinda ou Recife, me manda uma mensagem lá no Instagram. Vamos marcar um tour de verdade, com muito respeito e muita cultura pernambucana legítima. Para finalizar, quero deixar uma mensagem importante. Não importa qual seja o seu trabalho ou profissão, nunca deixe ninguém te fazer sentir menos ou desrespeitado por causa de estereótipos bobos ou julgamentos rasos. Você define quem você é de verdade, não os outros. Eu podia ter desistido e mudado de profissão quando viralizei por um motivo que eu não escolhi, mas escolhi usar aquilo estrategicamente a meu favor. E hoje sou mais forte, muito mais confiante e infinitamente mais realizado profissionalmente. Valeu demais por assistir até aqui. Deixa aquele like bem dado, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos que adoram uma história diferente e inusitada e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tem muito mais história boa e engraçada vindo por aí, podem acreditar. E lembra sempre, seja qual for o seu Olinda, enfrenta com atitude, com bom humor e principalmente com muito respeito próprio. A gente se vê no próximo vídeo e axé pra todo mundo.